O Príncipe Submarino e um dos primeiríssimos personagens da Marvel Comics finalmente vai ganhar sua adaptação para filme. E agora chegou a hora da gente conhecer um pouquinho melhor a respeito sobre Namor. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, é muito comum na história de décadas ali da Marvel, da DC e de outras editoras também, a gente perceber que tem personagens que claramente foram inspirados, até mesmo copiados, parodiados de outros. Uma editora acabou copiando ou se inspirando num personagem de outra, como por exemplo o Deadpool, que claramente é uma paródia do Exterminador da DC, né? E aí, por incrível que pareça, o Deadpool acabou ficando mais famoso. Ou, por exemplo, Thanos, que foi inspirado no Darkseid. E, de novo, ele ficou mais famoso do que o personagem original. Mas tem um caso que as pessoas talvez não conheçam, que é o do Namor, que muita gente acha que é a versão da Marvel do Aquaman. Porém, o Rei de Atlântida da DC acabou vindo depois. O Namor ele foi um dos primeiros personagens da Marvel a surgir lá por volta de 1938 e 39, enquanto o Aquaman surgiu lá em 1942, né? E depois de tanto tempo, o Namor finalmente vai ganhar uma adaptação pro cinema, né? Já tem muito tempo que ele foi um dos personagens mais conhecidos, um dos mais populares durante muito tempo, mas ele acabou caindo no esquecimento, poucas pessoas conhecem ele, e por isso a gente vai conhecer um pouquinho a respeito dele, seus poderes, o que a gente pode esperar dele no futuro do MCU. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, e é claro, também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora falar sobre o Namor! Bom, antes de mais nada, vale dizer que apesar do Namor estar sempre sendo apresentado no filme do Pantera Negra numa espécie de antagonista ali, ele não é necessariamente um vilão, né? Por isso que eu não tô fazendo um retrato falado do Namor aqui, que pra quem não sabe, o retrato falado é um quadro aqui do canal, onde eu pego justamente vilões da cultura pop e faço uma ficha técnica sobre eles. Eu vou deixar a playlist aqui em cima no card pra vocês darem uma olhada. Mas o Namor, ele não é necessariamente um vilão, ele tá mais pra um anti-herói ali nos quadrinhos, eu já vou falar sobre isso, né? Mas então não vale muito a pena fazer um retrato falado, até porque muito provavelmente ele vai ser um daqueles personagens que vai ser apresentado como antagonista, e talvez no próprio filme ele acabe se aliando ao lado do Pantera, do novo Pantera que vai aparecer, da nova Pantera que vai aparecer, e provavelmente ele vai até ganhar um filme solo futuramente aí. Então é só pra deixar claro que ele não é necessariamente um vilão, mesmo que ele esteja sendo apresentado como uma espécie de antagonista nesse filme. Bom, como eu falei, muita gente acha que o Namor é a versão do Aquaman da Marvel, né? Mas como eu falei, na verdade ele veio primeiro. Inclusive ele foi um dos primeiríssimos personagens que a Marvel criou, um dos 3 primeiros, né? Foi ele, junto com o Capitão América e também o Tocha Humana. E não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, não é o John Storm, é uma história completamente diferente ali, né? Mas o Namor ele foi um dos primeiríssimos personagens a surgir, né? E durante muito tempo, né? Depois que a Marvel foi passando por várias reformulações, assim como vários outros personagens, né? O Namor também foi ganhando sua história própria. No caso, ele, assim como o Aquaman, ele também é um híbrido, meio Atlante e meio morador da superfície, né? Eu não lembro agora quem é quem, né? Se o pai dele era da superfície e a mãe era Atlante, ou era o contrário, enfim, eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Mas realmente ele tinha essa coisa de hibridismo. Porém, ele não era apenas meio Atlante, né? A sua parte da superfície não era humana, mas sim mutante. Sim, o pai dele, ou a mãe, eu não vou lembrar agora como eu falei, né? Tinha sim o gene mutante que foi passado para o Namor. Então sim, o Namor, ele tem gene mutante, ele é um mutante. As habilidades e poderes do Namor vêm justamente pelo fato dele ser meio Atlante e meio mutante. Pela parte Atlante, ele é incrivelmente forte e resistente. Tudo bem, ele não é indestrutível como Luke Cage ou Superman, mas ele já possui uma resistência muito maior do que muitos personagens. Assim como também um fator de cura bem acelerado. Não é a mesma coisa que o do Deadpool ou do Wolverine, mas ele consegue se recuperar muito mais rápido do que muitas outras pessoas normais ali, né? Além, é claro, que como ele é meio Atlante, ele consegue respirar embaixo d'água, nadar em velocidades absurdas, e também ele consegue controlar a água, manipular o elemento água ali, né? E também ele consegue se comunicar com animais marinhos. Já pelo seu gene mutante, né, que permite com que ele respire fora da água, né, que ele seja meio que um ser anfíbio de certa forma, ele consiga viver normalmente na terra, no ar assim, né, ele também ganhou asinhas nos seus tornozelos que permitem com que ele voe em altas velocidades. Tudo bem, eu sempre achei essas asinhas bem ridículas dele, né, mas no filme do Pantera Negra que foi mostrado ali, realmente eles conseguiram adaptar de uma forma que não ficasse ridículo ou tosco, mas que realmente aumentasse a imponência do personagem ali. Então eu tô bem esperançoso pra ver essas asinhas sendo usadas de uma forma séria e não de uma forma tão cômica assim. Como eu comentei, né, o Namor, ele não, apesar de estar sendo apresentado como um antagonista nesse filme, ele não é necessariamente um vilão. Porém, ele também não é lá muito heróico também, né? Aliás, principalmente depois das reformulações que a Marvel foi fazendo, o personagem acabou se tornando um dos primeiros anti-heróis da editora ali, né? Afinal de contas, o cara, ele pensa na
ele acaba lutando do lado que mais favorecer a ele, ou, claro, também a Atlântida, né? E assim, ele é um dos personagens mais arrogantes que existem. Um monte de gente fala da Capitã Marvel. Eu não acho ela arrogante, pelo menos não nos filmes, né? Nos quadrinhos não acompanho tanto. Antipática, talvez, mas arrogante eu não creio que ela seja. Arrogante seria mais tipo a cara do Tony Stark, do Stephen Strange, do Loki também, né? Mas esquece todos esses. Nos quadrinhos, o rosto da arrogância da Marvel é o do Namor. E além de arrogante, ele também consegue ser muito egocêntrico também. E acaba gerando muita intriga e muita treta com muitos outros heróis ali, né? Não só com vilões, mas principalmente heróis. Ele já saiu no tapa, por exemplo, com o Hulk, com o Quarteto Fantástico ali também. E é claro, com o Pantera Negra, que inclusive rolou uma rixa muito grande entre eles, que rola até hoje nos quadrinhos. E eu vou fazer um vídeo específico depois só sobre essa treta entre o Namor e o T'Challa, né? Mas pra vocês verem, o personagem cobra muita briga com muita gente, ele acumula, assim, muitos personagens da Marvel, sejam heróis, sejam vilões, sejam pessoas normais, sejam anti-heróis, alimentam muito o ranço do personagem aí. Porém, quando a gente precisa da ajuda dele, ainda dá pra considerar a ajuda, né? Dá pra contar com ele em certas ocasiões. Isso porque eu estou falando do Namor no universo canônico dos quadrinhos, porque já houve várias versões dele ali em que realmente ele era, assim, um FDP de primeira, né? Especialmente no universo Ultimate. Pra quem não sabe, o universo Ultimate é um universo paralelo ao canônico dos quadrinhos. Querendo ou não, o MCU, de certa forma, e outras mídias também acabaram se apropriando bastante do universo Ultimate, como, por exemplo, o Miles Morales e também o Nick Fury com a cara do Samuel L. Jackson, né? Porque, pra quem não sabe, o Nick Fury, quando ele surgiu nos quadrinhos, ele era um cara branco, com um cabelo grisalho, cortado no estilo militar, e depois no universo Ultimate que eles criaram, realmente mais parecido com o Samuel L. Jackson, diz a lenda, esperando que chamassem um ator pra fazer o papel num possível futuro filme dos Vingadores, né? Porém, o Namor no universo Ultimate, esse sim tem mais cara de vilão. O que acontece? Ele não era um príncipe submarino, ele na verdade era um criminoso de Atlântida que havia sido aprisionado. E ele foi libertado por acidente pelo Quarteto Fantástico. E quando ele saiu, ele tomou uma certa obsessão pela Sue Storm, que é a Mulher Invisível, né? Obsessão tipo, ele queria que ela fosse dele, né? Era o boy lixo, o hétero top ali, o cara escroto que queria a Sue Storm pra ele, mesmo sabendo que ela já estava casada com outro, né? E obviamente ele saiu no tapa com o Quarteto Fantástico, com coisa ali. O cara é forte, como eu falei, ele aguenta sim sair no soco com coisa. Ele aguentou também o Tocha Humana, aguentou todos eles ali, né? E o pior de tudo é que ele meio que venceu aquela história. Ele não ficou com a Sue Storm. Porém, ele ameaçou inundar toda a cidade de Nova York ali, boa parte do planeta, se a Sue não desse nele um beijinho. Não um beijo qualquer, um beijo de cinema mesmo. E na frente do Senhor Fantástico ainda por cima. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu. A Sue Storm deu um beijo dele e ele cessou o ataque contra a superfície. E ainda fez por cima, e ainda colocou o Senhor Fantástico, Reed Richards, de corno ainda por cima. Olha só como o cara é escroto, mano. Isso no universo Ultimate. No universo canônico, tudo bem. Ele é arrogante, narcisista nem tanto, mas egocêntrico. Mas ele não chegou a esse nível, pelo menos não até onde eu lembro também, né? Então pra vocês verem que o Namor tem background muito, assim... O cara já fez muita coisa ruim, não só tanto canonicamente, quanto também em outros universos da Marvel ali, outras terras alternativas dos quadrinhos. Como eu comentei, há muito tempo que estavam tentando fazer um projeto, né, um filme focado no Namor, né? Só que assim, o personagem meio que acabou caindo no esquecimento, ele foi um dos primeiros, mas acabou caindo no esquecimento. Ele até foi popular ali nos anos 70, 80, numa animação junto com outros heróis ali da Marvel, com o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor ali, né? Mas não passou disso, ele não chegou a explorar outras mídias tanto assim, né? Até porque no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a Marvel Studios faliu, eles venderam os direitos de seus personagens para outros estúdios, né? O Homem-Aranha foi pra Sony, o Quarteto Fantástico e o X-Men foram pra Fox, e o Namor acabou indo pra Universal junto com o Incrível Hulk. E sim, o estúdio tinha planos de usar o Namor num filme solo ali, porém nunca chegou aí pra frente, e o personagem acabou voltando rapidamente pro Marvel Studios. Ele foi um dos primeiros personagens que a Marvel vendeu, que acabou voltando ali, e desde então não se queriam trazer o personagem ali, mas ninguém sabia como exatamente, até porque ele não era tão popular, né? Ele acabou não sendo tão popular quanto, por exemplo, os outros personagens ali que foram vendidos, né? Então ele acabou caindo no esquecimento por muito tempo e finalmente ele vai ganhar uma adaptação, né? Tudo bem, a gente até viu algumas referências e possíveis easter eggs ligados a ele, né? Muita gente, por exemplo, fala lá da cena do Homem de Ferro 2, no final do filme, onde aparece o Fury tentando recrutar o Stark, e a gente vê um mapa mundi lá no fundo, e a gente vê uma bolinha bem no meio do Oceano Atlântico, muita gente acreditando que se tratava de Atlântida, né? Que obviamente, seria uma referência ao Namor.
Podia ser só um easter egg, uma referência? Até podia. Porém, no mesmo mapa aparece uma bolinha bem no coração do continente africano, claramente uma referência a Wakanda. E anos mais tarde, a gente teve a apresentação do Pantera Negra, um filme solo dele, e agora ele vai ganhar uma sequência. Então, nada mais justo do que, com certeza, aquela pequena referência ser, talvez futuramente, né, acaba se tornando futuramente um easter egg, uma referência com a chegada do Namor. Pô, até o Thanos na cena pós-crédito do primeiro Vingadores é pra ser um easter egg, e acabou se tornando o maior vilão, o principal vilão da saga do infinito, né? E, obviamente, outra referência ao Namor foi no filme de Vingadores Ultimato, quando a Okoye estava junto com outros heróis ali numa reunião e ela comentou sobre um abalo sísmico no oceano perto da costa africana. Então, com certeza, era uma referência ao Namor. A gente não sabe ainda se já rolava alguma treta entre o povo do oceano ali, né, e Wakanda. Talvez acho que essa treta só vai ser explorada agora nesse filme, né, só vai ser mais explorada, aprofundada e talvez até começar com esse filme, né. Porém, várias referências e easter eggs ao Namor já estavam sendo plantadas. Mas como vai ser a participação do Namor, a introdução dele e do Reino de Atlântida do MCU, né? Bom, provavelmente, já para começar que a gente não vai ter Atlântida, né? Eu sei que eu falei em Atlântida nos últimos vídeos, né? Porém, provavelmente, acho que como a DC já explorou bastante disso com o Aquaman, acho que a Marvel tá querendo um certo distanciamento, evitar comparação ali com a rival, né? Então, provavelmente, eles já vão adaptar ali que não vai ser Atlântida, mas em si um reino conhecido como Talocan. Então vai ter uma caracterização muito revoltada para os povos mesoamericanos, como os astecas e os maias, né? Tanto que no trailer anterior do Pantera Negra, no último trailer que a gente teve, um Baco falou que o Namor é conhecido pelo seu povo como Kukulkan, que é o deus serpente emplumado na mitologia maia, né? Ou conhecido também na mitologia asteca como Quetzalcoatl. Então acho que vai pegar um pouquinho ali dos maias, um pouquinho dos astecas, talvez um pouquinho dos incas ali, né? E fazer meio que uma mistureba ali com os povos mesoamericanos, né? Tanto que foi chamado o ator Tecno Huerta, acho que é assim que fala, né? Que é um ator latino, para fazer mais essa representatividade aí em uma caracterização mais aprofundada, né? E acho que é um bom contraponto com Wakanda também, né? Vamos lembrar que o país do T'Challa foi o único país do continente africano que não sofreu com as colonizações e invasões dos europeus, né? Não sofreu com a escravidão, com o apartheid, com a segregação racial. Ele se manteve escondido do resto do mundo durante séculos ali, né? Até, claro, no final do primeiro filme solo do Pantera, né? Que ele abriu as portas pro resto do mundo. Provavelmente Talocan também seguiu essa linha de raciocínio, né? Talvez tenha sido a única cidade dos povos mesoamericanos que se escondeu da invasão dos espanhóis, né? Porque vamos lembrar aqui, né? Os astecas, os maias simplesmente foram aniquilados por Hernán Cortés, por Pizarro, eu não lembro agora exatamente os nomes dos invasores, dos destruidores lá das cidades astecas, maias, dos povos mesoamericanos, como eu falei, né? Mas realmente essas civilizações foram massacradas, dizimadas, foi um genocídio completo ali, então com certeza Talocan acabou se escondendo nas profundezas, ou já foi um reino submarino, não sei, talvez seja alguma vertente de Atlântida, alguma parte de Atlântida, uma parte, sei lá, a Atlântida afundou, se dividiu em reinos ali, um desses reinos é Talocan. É uma possibilidade também, né? E assim como o Wakanda, para evitar esse tipo de conflito, para evitar a extinção do seu povo ali, os talocanianos, talocanos, não sei como vai ser a nacionalidade deles, acabaram se escondendo nas profundezas. Então provavelmente vai ser um bom contraponto ali com Wakanda. Como eu comentei, existe uma grande rivalidade e rixa entre o Namor e o T'Challa e isso vai ser adaptado de alguma forma nos cinemas. Óbvio, não da mesma forma, porque infelizmente a gente perdeu o nosso querido Chadwick Boseman e a gente não vai ter o retorno do T'Challa no filme, né? Agora, como vai surgir essa rivalidade, a gente ainda vai ter que ver, né? Talvez seja uma coisa mais política mesmo, né? Uma coisa entre nações, porque nos quadrinhos a rixa não é nem entre as nações de Atlântida ou Wakanda, é entre os dois personagens mesmo. Mas como eu falei, eu ainda vou fazer um vídeo específico só sobre isso, né? Porém, como a gente vai ver o início dessa treta? Talvez, baseado em alguns rumores, talvez vazamentos e até especulações e teorias, talvez essa treta seja justamente a causa da morte do T'Challa e também do rei ou da rainha de Talocan, porque a gente vê nos trailers ali que o Namor tá praticamente assumindo o trono ali, tá deixando de ser um príncipe submarino e se tornando o rei daquela nação, né? Então provavelmente rolou alguma treta que causou a morte do T'Challa e também do chefe de estado de Talocan, e isso acabou alimentando um certo ódio de uma nação para outra, né? Uma nação começou a ter um ranço pela outra. Porém, a gente está vendo ali que talvez exista uma tentativa de resolver de uma forma pacífica e civilizada, porque a gente vê no último trailer o Namor se encontrando com a Ramonda ali, né? E aparentemente eles estão tentando resolver de uma forma na conversa, resolver na conversa de uma forma pacífica ali, porque talvez o Namor ele identifique no povo de Wakanda um certo sinal de luto, porque afinal de contas eles perderam o seu maior rei, perderam o seu maior herói, perderam uma das pessoas mais queridas do universo Marvel ali, né? Provavelmente o Namor está sentindo esse luto porque ele também está passando por isso, Talocan também está passando por um processo de luto, já que perdeu o seu rei ou a rainha, muito provavelmente, né? Então talvez eles estejam se solidarizando ali, achando um caminho mais civilizado e pacífico. Mas como eu comentei num vídeo anterior, né, uma teoria mais minha,
não sei se é minha, né, exatamente, acho que já tem outra gente falando sobre isso, né? Que provavelmente essa treta vai ser alimentada por terceiros. E uma das possibilidades é do Atuma, que seria o braço direito do Namor nesse filme, porém nos quadrinhos é meio que o seu maior rival, né? Então talvez esteja uma tentativa de golpe de estado ali no meio, então talvez o Atuma esteja mexendo nessas coisas, mexendo os pauzinhos para criar a rivalidade entre os dois reinos. Já uma outra possibilidade, uma outra teoria, e talvez mais provável, baseado em alguns vazamentos que são bem fortes ali, é que esse terceiro seja, na verdade, o Victor Von Doom, conhecido como também Doutor Destino. De acordo com as teorias, ele estaria financiando uma pesquisa de procura e rastreamento de vibrânio, né? Que além de Wakanda, provavelmente deve ter se espalhado em algumas outras partes do planeta ali, como, por exemplo, perto da região submarina, onde ficaria Talocan. Então, com certeza, teriam cientistas wakandanos ali, né? E aí os talocanianos, talocanos, o pessoal de Talocan viria o pessoal de Wakanda, acharia que era coisa deles, aí alimentaria essa treta aí, né? Tudo quando, na verdade, a culpa é do Victor Von Doom, que talvez estivesse financiando essa pesquisa e alimentando essa treta. Então, enquanto os dois reinos estão brigando ali, ele vai lá e se aproveita do vibrânio de um, do vibrânio do outro, dos bens materiais e das matérias-primas que existem em cada nação ali, que a gente vê isso praticamente todo dia na vida real também, né? Enquanto tá todo mundo tretando ali, né, entre si, os chefões, os poderosos ficam se alimentando, tirando vantagem, né? A gente tá vendo isso nas eleições aqui no Brasil, isso é bem óbvio, né? Mas enfim, talvez seja isso, talvez seja o Namor e o Wakanda estejam tentando resolver isso de uma forma mais pacífica, né? Porém, por conta de terceiros, essa treta vai ser aumentada e muito provavelmente a gente vai ver o Namor matando a Ramonda, como é revelado, como a gente viu um trechinho ali em um dos trailers, e muito provavelmente também baseado em algumas teorias e vazamentos ali. E o que eu faria, isso seria praticamente o estopim da Shuri assumir o manto de Pantera Negra e partir pro X1 ali com o Príncipe Submarino. Eu acredito que a rivalidade vai acabar ali no filme num tratado de não agressão, não é nenhuma coisa de um tratado de paz, um tratado de não agressão mesmo, para que cada reino ficasse no seu canto e não mexesse um com o outro. Porém, o ódio, o ranço vai ser alimentado ali. E muito provavelmente o Namor vai ganhar um filme solo mais pra frente, né? Ainda não existe data confirmada, provavelmente eles vão confirmar isso só depois do lançamento do filme do Pantera Negra, né? Depois de um pós-crédito, ou de como acabar o filme ali. Mas o Namor é um dos primeiros personagens que a Marvel criou. Ele teve uma popularidade muito alta há um tempo atrás, né? Que acabou se perdendo depois, acabou ficando esquecido. Mas o Namor é um dos principais personagens do Marvel Studios, um dos que eles mais queriam trazer pro cinema. Então, com certeza, futuramente, talvez numa fase 5 ou fase 6, ele ganhe um filme solo aí, talvez até depois da fase 7, né? Porém, eu não duvidaria que futuramente, mesmo com um filme solo, ele acabaria criando rixa com outros personagens ali futuramente. Talvez durante a Guerras Secretas, a gente vê ele saindo no tapa com outros personagens ali, porque já aconteceu algo parecido também na saga das Incursões nos quadrinhos. Mas como eu falei, isso é tema para um próximo vídeo. Isso é tudo que poderia trazer aqui a respeito sobre o Namor, ou Namor, chamem como vocês bem quiserem, e o que a gente pode esperar do personagem pro futuro do MCU, e é claro também pra sua primeira aparição em Pantera Negra Wakanda pra sempre, né? Então comenta aí embaixo o que vocês esperam da participação do Namor, o que você acha que vai ser, será que ele vai ser um vilão, um herói, um anti-herói, será que ele vai sair no tapa com outros personagens futuramente, será que ele merece um filme solo? Comenta aí embaixo, deixa nos comentários o que você tá esperando desse personagem, tanto no filme quanto também no futuro do MCU, e é claro também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem, se inscreve no canal pra gente chegar aos 200 inscritos antes do final de 2022, vamos chegar aos 200 antes do ano acabar, e é claro, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, porque eu vou fazer um vídeo específico só sobre a treta de Namor e T'Challa ali, sobre Atlântida e Wakanda, o que aconteceu nos quadrinhos para um odiar tanto o outro. E é claro, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Namor, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!